Sobre as especialidades, você como especialista em córnea, a gente falou um pouco das doenças da retina. O que você, para a sociedade de Pernambuco, na verdade do Brasil como um todo, porque esse conteúdo vai estar disponível para todo mundo, o que você sentiu já dentro do seu consultório? Dizer assim, poxa, eu queria falar isso aqui para a população. Essa é uma informação sobre as doenças da córnea que eu gostaria de passar para a população. Fica à vontade. Olha, eu acho que bom, córnea ela tem algumas características. Quando o paciente sente alguma coisa, ele procura o médico. A gente sabe, está doendo, está arranhando, ele vai. O problema é tudo que começa devagar e ele vai se adaptando. E deixa de ir, perde a oportunidade de tratamento. E aí a gente tem uma doença, que acho que talvez uma das mais frequentes na nossa rotina, que é o ceratocone. Porque hoje a gente tem a possibilidade de evitar que o ceratocone piore. E é muito mais fácil tratar um ceratocone leve do que um ceratocone avançado. Ceratocone é uma doença que deixa a córnea, ela perde a sua curvatura normal. Imagina a córnea como uma lupa e ela vai ficando mais abaulada e pontiaguda. Então o que a gente vê é que às vezes chega o paciente pra gente, tipo, coçando muito o olho, que não era para estar coçando, e enxergando mal e não procurou o oftalmo. Ele vai levando. Aí quando vem, ele não já está no estágio moderado, avançado, e você não é que perdeu tempo, mas de repente, se ele tivesse vindo antes, você poderia ter atuado antes, ele não teria ficado tão ruim. Você não consegue pegar um ceratocone avançado e deixar ele normal. Então, se eu tivesse descoberto aquele ceratocone leve, eu teria deixado ele leve. E às vezes as pessoas não têm esse cuidado de procurar o médico. E os pais, às vezes, que o ceratocone ele aparece no final da infância, começo da adolescência, às vezes não têm o cuidado de levar o filho uma vez por ano, sei lá, 2 anos pelo menos, mas leva de vez em quando. Por quê? Porque às vezes a gente perde a oportunidade na córnea, nesse quesito específico, de tratar o paciente no momento certo. Então, quando você perde essa oportunidade, tem um paciente que chega com ceratocone tão avançado, poxa, será que eu não poderia ter feito algo antes? Se tivesse vindo antes, eu poderia. Hoje a gente tem essa oportunidade, antigamente não tinha. Então, se de repente, por exemplo, tiver um pai nos escutando que tem ceratocone e um ceratocone avançado, quando ele era jovem não tinha tratamento. Estou falando imaginando um pai na casa dos 40, 50 anos, por exemplo. Mas hoje tem tratamento. Então, às vezes ele não sabe disso e não tem a preocupação de levar. Tem um aspecto genético, família com ceratocone. Ceratocone pode vir dependendo da genética, mas tem um aspecto genético. Então, assim, o mais importante veja, se você não se preocupar em cuidar da sua visão, você pode estar deixando passar alguma coisa. Mas pior ainda se você tem alguma coisa e não se preocupa. Porque o ceratocone, no caso específico, a gente sempre manda. O glaucoma é assintomático, tem que fazer a avaliação, senão não vai saber. Mas se você tem alguma coisa e não vai, fica muito mais difícil. Então, o que a gente sempre tenta dizer é, olha, tem pais muito preocupados, mas tem pais muito desleixados, tem pessoas muito desleixadas. Está sentindo alguma coisa diferente? Vai no médico. Ah, não, porque pode ser algo que eu estou me virando. É muito comum o pessoal que ceratocone da miopia e astigmatismo. Então, às vezes a miopia você enxerga bem de perto. Eu vejo muito paciente, principalmente em clínicas mais populares, aquele pessoal que assim, vem, tipo, não uso óculos não, mas eu me viro bem. Estou no computador e trabalhando. São pessoas que estão trabalhando, mas trabalham com o quê? Como hoje a grande maioria das pessoas trabalha com o computador, fecha o olho, chega perto da tela, vai quebrando galho. Aí às vezes ele começou a trabalhar e alguém no trabalho fez, olha, vai procurar um oftalmo, olha como tu tá fazendo. Aí quando chega lá, um ceratocone, tipo, eu poderia ter te ajudado lá atrás, mais do que eu vou te ajudar agora. Então, a orientação, se você está nos vendo e ouvindo, enfim, não deixa de ir no oftalmologista. O oftalmologista, hoje você tem, não tem cidade hoje que não tem oftalmologista. A grande maioria das cidades é assistida pela categoria oftalmológica no país inteiro, em Recife, então, região metropolitana, principalmente. Marca a consulta e ele vai saber olhar seu problema e se você tiver algum problema, ele vai te ajudar. Se ele não souber lhe ajudar, ele vai lhe encaminhar. Porque ele tem esse conhecimento para isso. Essa é a ideia. Perfeito. E uma coisa que a gente percebe no dia a dia, né? Como os olhos são dois e a visão é uma só, muitas vezes o paciente tem a visão de um olho só e ele não percebe. E às vezes no consultório que ele vai se dar conta que realmente ele não tem aquela visão binocular por conta disso. E eu queria aproveitar, você como especialista de córnea aqui, eu não posso deixar de aproveitar nessa questão do ceratocone que é tão importante, sobre os tratamentos. Você falou sobre os tratamentos, muita gente que pode estar ouvindo a gente agora pode ter ceratocone, pode não estar tendo acesso diretamente ao que a gente já conversou previamente, que é um subespecialista. Você como especialista, o que você pode falar para a gente sobre os tratamentos atuais, sobre como era tratado, porque tem muita aquela coisa, eu tratei daquela forma, será que não tem mais nada que eu possa fazer? E o que você vê aí no futuro? O futuro sobre aquelas pessoas que já não têm mais uma indicação aí para alguns subtipos de tratamento, o que elas podem esperar? Olha, o ceratocone ele mudou
drasticamente o tratamento nos últimos 20 anos. Quando eu estava em Sorocaba, uns 12 anos atrás, por aí mais ou menos, foi quando eu fiz meu treinamento em córnea lá, eu transplantei muito paciente que hoje eu não transplanto mais. Porque nesse período já veio a evolução dos anéis, que melhoraram muito, e das lentes de contato. Então, o ceratocone mudou drasticamente. Então, o que é que eu digo para o paciente? Você tem duas preocupações principais assim que você pega o paciente com ceratocone. A primeira é evitar a progressão. A segunda é a reabilitação. Então, primeiro passo. Tem risco de estar avançando? Então, vamos estacionar a doença, que é o crosslink. Então, o paciente que tem diagnóstico de ceratocone, dependendo da idade, dependendo de como está, a gente acompanha para evitar que a doença piore. Primeiro ponto, como o ceratocone é uma doença que pode, não é todo, mas pode progredir, tem paciente que chega que já está estacionado, só que às vezes ele se assusta que vai na internet e olha que vai precisar de transplante. Não, transplante é exceção de ceratocone. Mas como ele pode progredir, então o primeiro passo é, olha, a gente tem que ver se está avançando ou não para evitar a progressão. Que existe a cirurgia, é o crosslink, que a gente faz para evitar a progressão. Se não tem progressão, não vou me preocupar com a progressão, eu preciso reabilitá-lo apenas, ou em concomitância, mas aí a gente passa para os 3 estágios antes de chegar no transplante. O primeiro estágio é óculos. Ficou bem com óculos? Você está reabilitado. Qualquer coisa que vem depois é opcional. Então, beleza, primeiro passo, óculos. Não está bem com óculos, aí eu tenho 2 caminhos. Eu não tenho nenhum caminho perfeito. Eu digo para o paciente, se você não está bem com óculos, com ceratocone, eu não tenho nenhum caminho perfeito, mas eu tenho 2 opções para lhe dar. Uma que é a lente de contato, que é o máximo que eu posso lhe dar em visão, só que você vai ter que tirar e botar todo dia. Geralmente é a rígida, tem que desmistificar. Tem paciente que pode usar lente de contato gelatinosa em ceratocone, claro, depende do tamanho de ceratocone, mas ele geralmente, se você não enxerga bem com óculos, você não vai enxergar bem com lente de contato gelatinosa. Se você enxerga bem com óculos, tem ceratocone, mas quer usar lente gelatinosa, provavelmente você vai enxergar parecido com óculos. Então, para ir para uma academia, para jogar bola, pode. Mas se você não enxerga bem, a lente de contato rígida é melhor. Então, o primeiro passo, eu tenho uma coisa que te reabilita, chegando o máximo que você puder de visão, mas que você tem que colocar e tirar todo dia. E não é o máximo de conforto. Demora um pouquinho, a maioria das pessoas se adapta, mas tem uma curva de adaptação. Ou eu tenho um anel, que é uma cirurgia, que vai lhe dar uma melhora da cuidado visual, você vai melhorar um pouco, diminuir o grau, mas é uma cirurgia. E tem riscos mínimos, mas tem, lógico, uma cirurgia, a gente tem que avisar o paciente que é uma cirurgia. É uma cirurgia de baixo risco, e ela tem algumas vantagens. Se ela dar certo, ela é definitiva. Se ela der errado, você pode tirar o anel. Só que tem um porém. Não melhora tanto a visão como a lente de contato. Então, o anel é uma coisa assim, você dificilmente perde alguma coisa com o anel, e ela é reversível, mas você não ganha tanto. Mas é definitivo. Então, para alguns pacientes, o anel pode ser uma opção muito boa, para outros nem tanto. Principalmente, o paciente tem um olho bom ou um olho ruim. Você pegar um olho ruim, botar um anel e deixar ele mais ou menos, às vezes o paciente não fez tanta diferença porque ele tem um olho bom. Às vezes o paciente tem os 2 olhos ruins, você faz um anel, de repente um olho fica mais ou menos, para ele mudou a vida dele. Porque não tem a obrigação de acordar à noite e botar uma lente de contato. Então, assim, você tem que individualizar o tratamento, mas de sequência você tem lente de contato ou anel. Ou depois do anel, voltar para a lente de contato, enfim. Se nada dá certo, e geralmente eu só tomo essa conduta com cicatrizes, quando o ceratocone avançou tanto que a córnea está com cicatrizes e não permite uma boa visão com lente de contato, eu faço o transplante. O transplante eu acho que ele deve ser a última opção, por alguns fatores. Mas o principal tem muita gente que quer fazer o transplante para se livrar da lente de contato. Beleza, eu entendo. Só que tem muito paciente que faz o transplante e volta para a lente de contato. Então, se você fez um transplante e voltou para a lente de contato, e você fez o transplante para se livrar da lente de contato, você não fez nada. Você ganhou, foi um transplante. E aí não é legal. Então, acho que o transplante, hoje, ele é a última opção. Se você pegava hoje na minha rotina, eu quase não transplanto ceratocone. É muito pouco. Por quê? Porque você tem lentes de contato extremamente avançadas, que são as lentes esclerais. Então, a lente de contato escleral é uma lente que vai além da rígida e você consegue reabilitar o paciente. Tem um problema do custo? Tem. Não tem como negar que a lente de contato escleral ela é mais cara. Mas, veja, não vale a pena você fazer um transplante e depois voltar para a lente escleral, entendeu? Então, eu acho que você tem que ter esse discernimento. Então, o ceratocone ele tem essa situação. A grande maioria das pessoas que chegam no consultório, essa explicação clareia um pouco, porque eles chegam com muitas dúvidas. Há muito medo do ceratocone. Tem gente que escuta que vai ficar cego, que vai precisar de transplante. Eu disse, não vai. A maior parte das vezes eu digo, não vai precisar de transplante. Não vai ficar cego. Para a pessoa ficar cega de transplante, para ficar cega por ceratocone, tem que fazer transplante nos 2 olhos, os 2 transplantes darem errado, você repetir o transplante, dá errado de novo, a probabilidade é mínima. Então, a cegueira é uma coisa que hoje com o ceratocone é exceção da exceção. Então, a gente tem hoje, sim,
boas condições de tratamento. Agora, quanto antes você chegar para tratar, melhor. Por quê? Porque o ceratocone leve é muito mais fácil de você tratar do que o ceratocone avançado. E muito mais barato para o paciente, se tiver a questão do custo na jogada. Então, acho que assim, prevenir sempre é melhor. A coceira do olho, ela é um fator que piora o ceratocone. Tem gente que causa o ceratocone, piora. Pronto, não é para estar coçando o olho. Tem gente que coça o olho que não vai ter ceratocone, tem gente que não coça o olho tem ceratocone, mas de regra a coceira pode piorar o ceratocone. E aí tem que ter um cuidado com as crianças alérgicas ou extremamente alérgicas. Então, o pessoal que tem alergia, os pediatras que às vezes eventualmente já avisam para a criança, olha, procure um oftalmo, não coce o olho. Mas em essência, acho que o ceratocone é isso. E se você tiver bem assistido, a probabilidade de você deixar a coisa avançar e ficar pior é mínima. O CrossLink está muito mais acessível hoje e cada vez mais acessível, porque cada vez tem mais pessoas que têm esse discernimento. Inclusive, estão até querendo fazer subespecialidade de ceratocone, que são médicos, às vezes, que se especializam não em transplante de córnea, mas em ceratocone, propriamente dito, para fazer CrossLink e anel de contato, e aquilo ali já atinge um percentual expressivo da população.